Olá, boa noite a todos. Mais um papo bacana. Desta vez agora pelo Facebook. Aí tivemos aí duas edições pelo Instagram e agora por uma questão até do nosso convidado mesmo. é, Optou por fazer no Facebook e vou aguardar que ele pra gente começar. É meu amigo de longa data, há pelo menos 20 anos, né? Meu amigo César, né? Seu Cezinha, como é conhecido, secretário de Cultura de Meruoca, meu amigo particular. Tomara que ele não entregue muitas das nossas histórias antigas, não, porque aí eu tava até recordando hoje um bocado de marmota, nossa época de colégio, de escola. Então, aguardando aqui o companheiro ingressar aqui na live. Boa noite, Chavante, meu companheiro. Como é que tá, meu irmão? Aí eu e Dina Maciel, minha esposa aí já tá na ativa. Só aguardando o César dar o ar da graça aqui pra gente iniciar. Hoje a gente vai falar sobre diversidade cultural, né? Nas diversas manifestações culturais. César que é cineasta, roteirista, né? Cara músico, cara que eu admiro bastante. Vai ser até honroso para mim estar fazendo essa live com ele. Que é a peixe, avante. César, se você estiver nos ouvindo, dê o ar da graça. Manda um oi aí pra eu te visualizar. Abraço, Serginho. Gelol. Precisando nos reencontrar, né, companheiro? Esse período agora tá meio complexo, né? Mas interessante se a gente se reunir novamente, né? Rapaz, cara. Você tá falando da minha rinite, né, cara? É. Continua ainda, tá mais leve, né? É assim mesmo, aqui não é tão frio quanto a Meruoca, né? Aí a gente acaba dando uma melhorada. Rapaz, a, a, a- cara, feliz aniversário, bicho, atrasado. Poxa, meus parabéns, cara. Acabei vendo alguma postagem, a postagem da Eliane acerca do teu aniversário e não. Acabei passando batido e não passei, falei nada pra ti, cara. Meus parabéns, feliz aniversário, meu irmão. Abraço, que Deus te abençoe, te proteja, né? Posso te conceder aí muitos anos de vida, com saúde e muita paz, meu irmão. Seu Cezinha, cadê Vossa Senhoria? Boa noite, Benedita Souza, mais conhecida como Diva. Cara, eu tenho acompanhado esse Silvano. Show. Serginho, cara, a gente tem acompanhado, a gente tem visto a situação. Uma postura, uma visão até com certo. É, 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 uma visão um pouco panorâmica da coisa, né? Mas a gente procura acompanhar, cara. Eu tenho uma opinião formada. Não sei se é a mesma, né, que a sua. Embora haja muitas críticas e que sempre há, eu acredito que ninguém é perfeito, né, mas eu acredito que nos últimos 4 anos houve alguma intervenção pública municipal. Talvez não satisfatória para todo mundo, mas se compararmos com a gestão anterior, a gente vai ter uma situação muito diferente. Talvez, como digo, não é 100%. Né?
E aí vamos ver o desenrolar, espero que seja tranquilo, né, cara? A gente sabe como é que os ânimos aí são acirrados na campanha política, eleitoral aí de Meruoca, a gente sabe que é. Espero que as pessoas procurem se respeitar pelo menos, né? Acho que a disputa política, a gente sabe bem disso, né, Serginho? Que as divergências políticas elas devem ficar no campo das ideias, né? Nunca para a questão de agressão física, ou seja lá qual for. Aí a gente precisa preservar, acima de tudo, né? Estivemos politicamente em lados opostos na questão da corrida eleitoral de presidencial, né? Você defendendo um lado e o outro. Mas eu procuro sempre dialogar no campo das ideias, né? A gente nunca levar para o pessoal. Eu acredito que isso é que é saudável da democracia, essa possibilidade da gente discutir, né, as ideias, e que nem sempre vai ser favorável a minha ideia e a sua, vão bater, né? Então, mas é importante fazer essa discussão, meu irmão. Imagina só se todo mundo pensasse da mesma forma, né? E justamente, se todo mundo pensasse da mesma forma, e essa dita forma única fosse a forma errada, e aí era a impossibilidade de haver mudança, né? Então, o processo eleitoral político, não só eu falo de Brasil, eu falo de toda a história da humanidade, ela é muito importante, né, para o desenvolvimento da humanidade. Dar um abraço aqui pro meu amigo Rick Wesley, abraço, meu irmão. Eduardo, tô em débito com Vossa Excelência, Eduardo, eu tô ligado. Mas, se Deus permitir, a gente vai sanar todos esses débitos. Wilton Martins, Félix Peixoto, abraço, guerreiro. Meu amigo Edvando, meu amigo de banda de música, escoteiro. Léo, abraço, companheiro. Abraço aí pra rapaziada aí da Mora hoje no Jardim Guanabara. Pai de Nenezão, boa noite, meu irmão. Eu tô tentando aguardar, ver aqui o César ingressar, né? Deixa eu ver aqui. Tentar contactar o César aqui. Tô mandando aqui, César, tô mandando convite aí pra ti, certo? Porque eu ainda não consegui te visualizar. Regiane Rodrigues, esposa aí do meu caríssimo amigo Eliomar. Daniel Rocha, companheiro aqui de Maracanaú, pré-candidato aí a vereador também. Um abraço aí, meu irmão. Importante trabalho que você tem feito aí na sua comunidade, a gente tem acompanhado. Pronto, Augusto César nos deu o ar da graça, né? E aí eu vou ingressar com ele aqui. César, me dá um oizinho assim, ó, nos comentários. Dá pelo menos um oi aí. Sérgio, tu vai me indagar, tu vai querer me botar mais numa sinuca de bica ainda? Me faz outra pergunta aí, vai. Menos capiciosa, meu irmão. Léo, cara, tá complicado. A gente teve aqui em casa, a gente teve meio ruim, cara. Todo mundo pegou corona aqui. E a gente ainda tá tendo ainda alguns sintomas, né? Eu pelo menos tô tendo alguns sintomas que eu não tinha antes da doença, eu tô tendo, né? E
A gente tá um pouco assustado. Pera aqui, Elis. Pra lá. Deixa eu tentar ingressar aqui. Mas assim que puder, Leozinho, a gente vai dar um pulinho aí, cara. Pra gente fazer aquele churrasquinho, tomar aquela cervejinha ou aquela pingazinha, né, cara? Pera aí, César. Deixa eu ver novamente aqui. Só um instante, César. Não sai daí, não. César, eu não tô conseguindo te adicionar. Faz o seguinte. Sai da live. Se tu tiver pelo computador, dá um F5 aí. Ou se tu tiver pelo celular, tu dá. Tu sai do aplicativo, né? Reinicia o aplicativo. Abre o aplicativo novamente. Pra eu tentar visualizar. Porque eu não tô conseguindo enviar pra ti o convite. Certo? Eu consigo te visualizar aqui. Mas não consigo te adicionar. Um alô aí pro meu amigo Ítalo Mendes. Abraço, companheiro. Paulo Sérgio Feitosa, meu amigo Relato Crato, Crato de Açúcar. Abraço aí pros meus companheiros da Guarda Municipal do Crato. Meu amigo Olavo, Nascimento. Rapaz, a gente até marcou, né, cara, pra agora no meio do ano, mas infelizmente está nesse momento um tanto quanto crítico, né, mas se Deus nos permitir, vou fazer essa visitinha aí ao Crato de Açúcar, meu irmão. Espero que não atrapalhe, né? Espero que a gente vá pra rever os amigos e ficar um pouco mais descontraído. Deixa eu ver aqui. César, tu entendeu o que eu te falei agora há pouco? Tenta sair aí. Valeu, Serginho, cara. Abraço, meu irmão. Depois você assiste. Porra, assista. César, tu tá acessando por onde? Me passa aqui por onde é que tu tá acessando, porque eu não tô. Eu te vejo, te visualizo, só não tô conseguindo te adicionar na live. Eu tô com esse problema. Parece que as lives estão me perseguindo de forma negativa. Tu tá acessando por onde? Tu tá na webcam. Então, ela tá ligada, a configuração dela tá bem direitinho. Tenta ver aí se ela tá ativa, cara. Talvez possa ser um dos motivos pelo qual eu não tô conseguindo te. Agora. Pera aí. Agora sim. Agora eu consegui. Ó, conectando.
Agora deu certo, meu irmão. Agora sim. Agora eu consegui. Tá me ouvindo? Pô, é porque, na verdade, cara, pelo computador eu não consegui. Agora eu tô com o celular. Aí o celular tá dando certo. Não. Possivelmente fosse o teu a webcam que tivesse desativado ou algo do tipo. Então pronto, vamos pelo celular mesmo. Baixar aqui o PC, não tem Aí, problema não. vai precisar ajeitar alguma coisa aí? O pedestal, alguma coisa? Não, tá de boa aqui. Consigo ficar aqui de boa, não tem problema não. Então, pronto. Cara, boa noite, meu irmão. Prazer estar falando contigo. A gente falou um pouco agora, né? Agora há pouco. A gente conversou um pouco e agora ao vivo, né, cara? Para mim É é isso uma aí. satisfação tá falando contigo, né? Cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por você. Você sabe que eu não sou de estar jogando muito confete, né? Mas minha admiração por você, cara, realmente é imensa, né? Pelo fato de você ser esse cara inteligente. Rapaz, me falta adjetivo, né? E até sou suspeito para falar de ti, porque a gente vai aí caminhando que uns 20 anos de amizade, né, cara? É mais ou menos por aí. Então, antes de mais nada, boa noite, meu irmão. E te apresenta aí pro pessoal. Para quem não te conhece ainda, né? Te apresenta aí para os companheiros. Quem é o César? Bom, vamos lá. Antes de me apresentar, só não estou entendendo a pergunta do Silvano aqui. Ah, essa live é só ao vivo? Eu pensei, o que esse cara tá querendo dizer? Essa live é ao vivo. Eu entendi, Silvana, a tua redundância aí. Mas, enfim, recíproco, viu, Marquinhos? Admiração. Acho que realmente nossa amizade vem desde eu acho que meio que a gente começou a ficar conhecendo um ou outro mais naquela época que você se candidatou, eu acho que para o Grêmio Estudantil, né? Que tinha aquela chapa com o Cândido e que eu fiz parte, enfim. Mas a gente já tinha uma certa amizade antes disso, enfim. E você sempre foi um cara batalhador, sempre admirei, porque, né, independente das adversidades, né, sempre tentava, como tenta ainda dar um jeito para contornar tudo. E hoje está com essas novas vivências, esses novos caminhos aí em Maracanaú, né? Desde já desejo boa sorte, que você consiga aí o que você está pretendendo para esse e para os próximos anos. E, enfim, eu sou Augusto César, né? Estou atualmente como secretário de Cultura aqui da Meruoca, mas atuo na secretaria da fundação da mesma, meados de 2008. E antes já atuei na Fundação de Cultura, né? Que quando a gente não tinha secretaria, a gente teve essa fundação. Mas na arte eu já meio que estou militando desde meados de 2001, quando a gente lançou o espetáculo Paixão de Cristo aqui em Meruoca, né? E na Lembro, verdade, lembro. Meruoca tem um histórico de teatro, não estou dizendo que eu comecei, longe de mim dizer que eu ou o grupo que eu pertenço começou a história do teatro, porque eu sei que na década de 80 já tinha uma galera que fez teatro e inclusive utilizava o salão paroquial ali. Me arrisco a dizer que eu lembro, falam muito da Lanja, né, que hoje inclusive está na Itália. Ela tinha esse grupo, então eles iniciaram lá, meio que a gente, como teve esse hiato, né, na década de 90, quando foi no início dos anos 2000, a gente resolveu retomar, né? E paralelo a isso tinha também as atividades da banda, né? Eu sempre também fui metido a música e tal, mas você até colocou aí no cartaz, mas não é que eu me denomine músico, eu tinha uma certa relação sim com a música, né? Composições. E ainda hoje, por exemplo, hoje em dia, né, a gente teve fazendo uma live, inclusive contou aí com a sua audiência, numa live em homenagem a Raul Seixas, que é um artista que a gente admira. E a partir de 2012, propriamente dito, eu me envolvi com o cinema, né, com um filme que a gente fez ali na Universidade Vale do Acaraú. Inclusive, todos os filmes que a gente tem feito, vídeos e filmes, tem tudo lá no meu canal, Seu Cezinha. Quem tiver curiosidade, vai lá, assiste. E
E esse filme meio que projetou assim a galera para ver que o cinema era uma possibilidade sim de contar histórias, mesmo com a época, né, com equipamentos bem menos pretensiosos, mas a gente conseguiu contar uma história e na comunidade acadêmica foi um sucesso. E aí em 2014 veio o Sobrou para Nós, né, que teve já uma divulgação nacional por conta do Revelando os Brasis e acabou indo para o canal Futura, né? E de lá para cá a gente vem produzindo de uma maneira local, sim, mas de uma maneira bem consistente, né? Mais uma vez, eu não iniciei esse movimento de cinema aqui, pelo contrário, já tive pessoas que nem o Hernandes já tinham iniciado esse movimento, né? E o fazem de maneira brilhante. O que a gente tem procurado fazer é contar histórias, por exemplo, aqui na Meroca não tinha uma vibe de se produzir documentário, né? E a gente tem produzido, inclusive alguns, como estou vendo aqui a Eudina, né? Tinha parabenizado aí o nosso filme, mas esse filme foi um filme muito marcante para nós, o Prisma, porque ele está conseguindo entrar num circuito de festivais, né? Pelo Brasil. E é um feito inédito, né? A gente fica feliz porque é um feito inédito, porque você produz uma coisa que você gosta, que conta a história do seu local. E quando tem uma projeção nacional, a gente fica muito feliz porque está levando o nome da Meruoca, está levando a nossa história, né, além das fronteiras. Porque se a gente bota na internet, está disponível para o mundo todo, mas se você está no festival, o festival está te divulgando, né? E o festival tem as pessoas que são ligadas ao cinema que vão assistir aquele. Então, a minha história com a arte, com a cultura, é basicamente essa. Paralela a isso, eu trabalho com produção cultural independente também, né? E muito ligado aos reisados, por exemplo. E entre outras coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia. Vamos falar disso daqui a pouco. Pronto. Tu colocaste aí esse início lá da década de 80. Eu cheguei em Meruoca ali por 92, mais ou menos, finalzinho de 92 para 93, e acompanhei essa onda do teatro, né, que tinha as danças e tal, e era Lanja realmente. A Lígia entrou aqui na live, aí A Lídia tá assistindo aí com a gente. e ela fazia parte, cara. Era a Lígia, o finado Ricardo, irmão dela, né? O Raimundinho, do Moreno, né? Professor, o Ricardo, da Dona Marina. Era uma galera Só é boa. porque, só é porque muita gente não conhece. É o Raimengo que você está falando, né? Porque muita gente não conhece como Moreno, né? É o Raimengo. O Moreno é que a Pois gente é. chama, né, cara? Aham. Então assim, eu tive o prazer, cara, a satisfação de acompanhar, né, essa pegada aí, cara, essa levada. E realmente, isso, Silvano. Silvano tá lembrando bem aqui do Ricardo e da Lígia dançando latino, cara. Tá desenterrando, cara. Rapaz, o Silvano tem que sair da live, senão ele vai entregar um bocado de gente, viu, meu irmão? Brincadeira, cara. É isso aí, É, Spy. é, só dar um alô aqui, cara, dar um alô pro Regis, né? Francisco Regis aí entrou na live, Carlos Rodrigues, Ana Maria, a esposa do meu amigo Jamal, Marcilei Salles e a Marcilei, um grande Socorro. líder comunitário, viu? Marcilei Salles aqui, um grande produtor cultural também está se tornando. Bom, meu irmão, um abraço, cara. E tu falaste na questão do período Desculpa, eu acabei interrompendo. Você ia falar da Socorro também, né? Eu acabei interrompendo. Não, da Alô aí para Socorro Socorro Santos. Santos também. Né? E eu me Sim. lembrei, você estava falando, e eu me lembrei que naquele período da Fucult, da, do teu período da Paixão de Cristo e tal, eu me lembrei de uma pessoa, figura também que teve, né? Eu acompanhei boa parte desse trabalho, que também estava envolvida no meio, que era a Teresa Santos, bicho, que ela sempre gostou de estar no meio dessas manifestações, né, cara? Sim, inclusive tem um dos documentários que a gente fez foi quando a Paixão de Cristo completou, salvo engano, 15 anos, ou foi 14. Nós fizemos um documentário que está lá no canal, né? No canal Seu Cezinha, com a participação, claro, dela, assim.
Obviamente, numa hora dessa, a gente tem tanta pessoa que a gente lembra, né? Eu queria muito que o Cândido participasse, por exemplo, à época. A gente acabou não conseguindo o contato. E a Teresa Santos, sim, foi uma pessoa fundamental. Quando a gente estava lá começando aquele movimento ali na rua mesmo, que era um movimento bem autêntico mesmo, assim, não tinha financiador. E ela fez meio que essa ponte que foi tão necessária com a prefeitura, né? Porque aí você consegue uma estrutura maior. Porque tudo bem, você pode produzir uma Paixão de Cristo totalmente independente, mas aí quando você precisa de figurino, você precisa de cruzes para pregar a galera lá, você precisa de tocha, enfim, tem toda uma estrutura, né? E o poder público entrando foi muito importante. Desculpa. Cara, é assim, essa questão de citar nomes, a gente acaba é, 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 com receio de até cometer algumas injustiças e não citar alguém, né? Porque eu lembro de muita gente boa, cara, que participou aí da época da Paixão de Cristo, né? Mas, assim, é, é, a tua humildade, cara, para mim é show. É assim, você falando, lógico, que você não iniciou esse movimento, mas eu vejo você como uma pedra fundamental para o regresso desse movimento cultural na Meruoca, certo? Como uma das pedras fundamentais. Né? Porque você fala a verdade que na década de 90, por mais precisamente de 95 até mais ou menos ali o ano 2000, a gente teve um certo vácuo, né, nesses movimentos. Realmente houve não, eu não posso precisar, né, mas eu acredito que muito dos meus contemporâneos se afastaram de movimento desse tipo, muito por causa da questão também do álcool, né, cara? Que a gente teve muito companheiro aí que se envolveu se afundou no alcoolismo e prejudicou, né, talvez uma carreira promissora dentro da cultura. Né? E a gente teve muitos exemplos de companheiros que não conseguiram regressar desse inferno, mas isso é um parecer meu, não estou dizendo que foi isso. Né? Mas, enfim, cara, muito pertinente tuas colocações. E eu queria que tu falasse, a gente vai falar um pouco sobre a diversidade, certo? Sim, Cultural. claro. Me fala, assim, hoje, a gente sabe que a cultura, ela não é única e exclusivamente uma manifestação artística, né? A cultura, ela fala muito dos costumes do povo, né? E hoje à tarde eu estava lembrando de como minha avó, lá no sítio Santo Inácio, fazia o café torrado em casa, no fogãozinho a lenha, pisava ali no pilão e tal. E isso é cultura, né? E Sim, aí, certeza. hoje, como é que tu enxerga essa questão desse contexto cultural hoje na Meruoca? Como é que tu enxerga essa diversidade? É muito interessante, pertinente, Marquinhos, a sua pergunta, porque eu tive participando de um seminário recentemente, acho que 2, 3 anos, em Fortaleza, e foi uma das perguntas que eu fiz para um grande pesquisador acho que da UFC, agora eu não estou lembrando o nome dele, de repente se eu lembrar eu falo, e foi uma das coisas que eu perguntei para ele, foi o seguinte, eu citei inclusive como exemplo o grupo de Leiroá, da Meruoca, né? Leiroá que existe há muito tempo e assim, Leiroá é que nem o Reisado. Cada local que tem lá sua diferença, né? O Reisado daqui não é o mesmo Reisado lá de Potengi, da Ibiapaba, etc. E aí eu fiz exatamente essa pergunta: como que a gente faz para. E eu, lógico, eu não sou muito prolixo, não, é porque eu estou querendo realmente contextualizar, porque é uma pergunta muito profunda. Mas como que a gente faria para meio que segurar, manter viva essa dinâmica cultural do Leiroá, sem cair no dirigismo e no puro apadrinhamento estatal, digamos assim, na falta de um termo melhor? Porque uma coisa é um grupo de reisado lá do Mato Grosso, um grupo de caretas, perdão, que ele sai no sábado de Aleluia, ele não tem financiamento estatal nenhum.
mas eles saem das matas, eles combinam sair das matas, sai lá, faz todo aquele movimento, né? E as pessoas que vão lá veem aquilo de forma mesmo bem pragmática, aquele lance bem autêntico. E outra coisa é um grupo de reisado que vai para um palco, né? Com iluminação, Com estrutura. com, com estrutura, mas que se apresenta 10, 15 minutos e vai embora. Eu tive agora entrevistando os grupos de reisado do estado, os caras falaram que, pô, isso assim, para eles é um absurdo, né? E aí, o modo de fazer café, as pessoas lá no distrito de Anil, distrito que eu gosto muito, conheço muita gente do Anil, que tem um barzinho lá que eles jogam baralho, assim, acontece há muito tempo. O costume em alguns distritos, mesmo na sede, das pessoas ficarem nas calçadas, né? Todo esse aparato de costumes, de modos de fazer, eles são elementos culturais. Mas para se preservar isso, não é que eu vá preservar o Leroy, não é que eu vá preservar o jogo de baralho, não é que eu vá preservar exatamente a, as calçadas, as pessoas nas calçadas. O que eu tenho que preservar é a cidade como ela é. Como que eu mudo, por exemplo, como que seria a forma de eu modificar o costume das pessoas estarem na calçada? Numa rua aparentemente tranquila, eu asfalto, ponho lá uma via onde vai passar muitos carros e de repente isso fica muito barulhento, até perigoso para as crianças. E aí entra aquela questão, não estou falando que não tem que asfaltar, não estou falando que asfalto não estou falando que asfalto é um desenvolvimento dúbio, não estou julgando isso, estou querendo dizer que aquilo vai ser modificado, né? Então, eu acredito que aí, chegando exatamente no ponto, o que eu enxergo é que o mundo realmente está mudando. Hoje, tem um meme interessante na internet, que muita gente já viu, que é assim, bota uma mãe há 20 anos atrás, ela puxando o menino pela orelha para dentro de casa, o menino com uma bola na mão, uma bola de futebol. E corta para 2020, tem uma mãe puxando o menino de dentro de casa para a rua com o celular na mão. Então, é cultural. Eu arranquei muito o tampo do dedo, aí o Silvano vai lembrar dessa história, jogando bola ali na rua São José. Né? O Tião, uma galera. E arrancar o tampo do dedo, 3 dias depois estava bom. Hoje não se pode mais jogar futebol na rua, porque é muita moto, é muito carro. Então, esses modos de ser, eles realmente eles se modificam. E não é que exista um projeto, é muito ambicioso pensar-se um projeto para manter esse modo de vida. Né? A não ser que fosse com um saudosismo, e aí para isso você constrói. E aí é onde entra a arte, Marquinhos. Eu entendo perfeitamente que a cultura não é só arte. A arte é um aparato, né? Um tentáculo do campo cultural. Mas aí, se você vai tentar preservar uma coisa por saudosismo ou por um outro motivo, a arte acaba sendo algo imediato e palpável. Que eu posso fazer um filme onde os meninos vão lembrar como jogavam bola na rua São José. Mas isso não é uma realidade. Hoje, menino não passa. Outro dia eu fui tentar fazer esse cálculo. Não passa um minuto que não passa um carro ou uma moto lá. Agora na pandemia não, obviamente diminuiu, né? Mas naquele tempo era mais difícil, então a gente tinha era mais fácil essa lida, né? E é isso, o mundo é muito dinâmico, principalmente dos últimos 100 anos para cá, né? A gente vai ver aí como modificar os transportes. Se você queria viajar de um continente para o outro há 1000 anos, você ia numa velocidade. Você botou 800 anos na frente, você ia praticamente na mesma velocidade. Mas agora, nas últimas décadas, de um ano para o outro, de uma década para outra, você consegue fazer essa viagem dezenas de vezes mais rápida, né? Por vários aparatos. Já está se falando hoje em dia, e eu não duvido que já está se falando ainda em teletransporte. Sei lá, o cara descompõe atomicamente aqui e aparece a configuração atômica no espaço-tempo lá na frente. Quem sou eu para duvidar, né? Campo Enfim. metafísico, né? Inclusive. Também, exatamente, o campo metafísico, principalmente, né, que é até mais plausível, digamos assim. Então é isso. Eu enxergo a Meruoca como
por ser um município pequeno, ainda costuma preservar muito esses modos de fazer. Mas você falou aí do café, eu lembro que era muito mais comum. Eu tenho 35 anos, né? Enfim, mas eu lembro que na minha infância, adolescência, era muito mais comum tomar café torrado em casa, né? Hoje em dia, eu só conheço a Fransquinha, se estiver me ouvindo, alô aí para lá de São Vicente, que está produzindo, né? Inclusive, estava negociando lá no Beco da Cultura, antes da pandemia. E como que se faz para preservar esses modos de fazer, né? Porque você vai lutar contra o fator econômico. Às vezes as pessoas deixam de fazer determinadas coisas pelo fator econômico. Hoje em dia não se compensa mais, por exemplo, dificilmente vai se compensar fazer um roçado, né? Principalmente porque as medidas hoje mais protetivas não permitem que a pessoa queime o roçado ou se queime. Tem que ser de uma maneira diferente, né? Tem que ter um acero melhor, um espaço menor e etc. E... E Mas aí ainda, você... e ainda tem a questão hoje, desculpa te interromper, que não só a queimada, né? Mas poderia se ver a visão até da agricultura florestal, né? Acho que tu fizeste esse curso com a gente lá no sítio do seu Elvésio Monte. Agricultura Não, acho que foi florestal. um... O Eu Instituto não tive nesse momento, mas eu ouvi falar muito. Muito bom. Perdoe a interrupção, companheiro. Não, aí era só para finalizar isso. As questões econômicas, elas também são bem pertinentes para explicar por que esses modos de fazer se modificam tanto. E ainda é uma questão tão profunda, Marquinhos, porque é o seguinte, e ainda tem uma outra questão, até que ponto preservar-se uma coisa é interessante mesmo, porque de repente essa coisa não... É que nem o pessoal fala muito, mas o sertanejo outrora andava nos animais e, enfim, e hoje estão andando de moto. Aí eu fico pensando, mas qual o problema, assim? De repente, poxa, não facilita a vida. E aí eu não vou fazer juízo de valor, de dizer que tem questão do meio ambiente, tem uma série de fatores, mas a tecnologia ela existe para facilitar a vida mesmo, né? De repente, o trabalho árduo que ele fazia vai ser um pouco menos árduo e ele já pode fazer outras coisas. Esse mesmo sertanejo, ele pode, esse tempo que ele levava para cruzar um determinado caminho, ele pode estar com a família, né? Ou pode estar. E aí a gente corre o risco de entrar num campo do saudosismo, né? E às vezes ser até injusto com as pessoas que estão fazendo usufruto dessas tecnologias, né? Então eu prefiro é, é, acreditar que a tecnologia, se for bem aproveitada e se não agredir muito o meio ambiente, ela deve ser universal. É, é interessante, César, porque assim, e aí o tema é bastante instigante, porque se a gente começar a analisar ponto a ponto, a gente vai, como a gente conversou, né? Tem muitas vertentes, né? Pode levar muitos rumos. Que, por exemplo, o que acontece hoje normalmente, o advento da tecnologia, né? E aí eu cito por experiência própria, eu fiz essa análise. Em 2005, ali, 2003, 2005, os celulares começaram a ficar um pouco menores, né? E o top da época era o Siemens A50, salvo engano. E você tinha um lançamento de, de celular, de renovação tecnológica, pelo menos era um ano e meio para se melhorar a tecnologia. Ocorreu que, de um momento para o outro, hoje você tem, dentro de um ano, duas renovações tecnológicas do mesmo aparelho, certo? E aí, às vezes, é uma atualizaçãozinha de programação, às vezes é só um design e tal, mas o que realmente a gente está vendo é que se acelerou tanto o processo tecnológico que a gente realmente encurtou alguns processos do dia a dia e naquilo que a gente deveria estar
relaxando com a família, como você bem colocou, normalmente a gente perde tempo com a tecnologia. E aí, hoje a gente tem uma sociedade que está um pouco doente psicologicamente. São dados reais, né? Brasil hoje eu só dar um dado aqui, mas para para encerrar, para não levar para esse campo, mas é muito complexo, irmão. Brasil hoje é, salvo engano, o oitavo país no mundo em número de suicídios. Em número Nós, de suicídios? suicídios, Sim, sim. suicídios. Então nós temos uma sociedade adoecida psicologicamente, psiquiatricamente. Dr. Augusto Cury, cara que eu costumo ler e tal, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Que é você faz muitas coisas durante o dia e teu cérebro sempre está funcionando à frente de tudo isso. E isso é bom em muitos momentos, sim. Mas aí você precisa se desligar, porque se tu não se desligar, aquilo pode ser prejudicial para ti. Entendeu? Então, é um assunto muito complexo. Mas, voltando para a cultura, para a gente não ir para esse campo, né? Eu quero dizer que eu tive o prazer e a honra de dançar reisado, cara. Ainda no. Ah, não Na, sabia disso. mas você é mais novo que eu, 5 anos, certo? Eu tenho 40 anos. Na 93, mais ou menos, tinha uma galera boa aí que a gente é, 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 fazia reisado, cara. Então, eu tinha o quê? 13 anos? Tu tinha uns 8 anos de idade. E aí, eu lembro bem que a gente fazia reisada ali pro Zé, da tia Maria, ali bem na esquina onde eu já. Sim, sim, sim. Né? Tinha o bar ali Ali do tinha Zé. uma outra arquitetura ali. O local que a galera jogava bola de gude ali, né, enfim. Sim, sim. Batia a bola ali na sala da Dona Graça ali, ela da casa. Verdade, verdade. Então, assim, cara, a nossa cultura é muito rica, mas bem colocada por ti, essa questão do saudosismo, né? Eu acho que a gente não deve se prender, né? Até para não ficar um pouco nostálgico, né? Mas eu acho. Olha o comentário do Silvano, cara. Ai, ai, ai. Mas, é, 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 mas eu acredito que o que está faltando, César, é um pouco da gente discutir de uma forma menos política, e aí quando eu falo política, eu falo da política partidária, né? E mais cultural mesmo. Gerar esse debate no seio da sociedade e saber o que a sociedade realmente sabe de sua cultura e quais os rumos que ela quer dar, né? Porque é muito fácil a gente querer dar destinação a uma coisa sem saber a história dela. Uma coisa é você fazer isso. Outra coisa é você conhecer a história daquilo e aí você dizer, poxa, é essa a história? Então dá para a gente fazer isso ou isso? É totalmente diferente. Concorda comigo mais ou menos nesse sentido? Sim, sim. Inclusive, deixa eu só dar um alô aqui pra galera, né? E tá curtindo a gente aí, o Daniel Olha lá, Félix. olha lá. Danielzão, eu acho que o Daniel tá em São Paulo, mas não sei. Não, Se tá bem tiver. pertinho de mim aqui. Tá pertinho de mim aqui no Maracanaú. O Daniel é? Sim, tá em Maranguape. Caraca, eu achei que ele tava em São Paulo, enfim. Tá aqui pertinho de mim. Que massa. Valeu, Daniel, pela audiência. É a Vera, né? A Vera aí dizendo que teve aí uma convivência conosco. Inclusive, foi um dos nomes que a gente citou na nossa conversa prévia, né? Uma referência, a Vera, que inclusive está com um canal muito bacana aí, acho que Lendo na Rede, né? Vão lá, galera, se inscrevam no canal da Vera, muito bacana. Incentiva a leitura. Delmácio Matos aí, um colegaço aí de Sobral, um amigo, gente muito boa. O Jocélio Marques, né? O Jocélio curtindo a gente também. A Sheila,
Sheila Souza e o Renatão aqui, o Renato. O Renato entrou aqui, o Renato, meu cunhado, né? Gente boa pra caramba. Essa questão que você falou é interessantíssima e eu queria destacar um ponto. A cultura, ela é dinâmica. E isso faz a gente voltar um pouco no que a gente estava falando dessa questão de saudosismo, etc., né? Mas ela é dinâmica no seguinte sentido. Eu vou citar como exemplo o grupo de Reisado. Eu imagino que o grupo que você tenha participado, ele tem duas possibilidades. Ou ele continua, e se continua modificado, porque as pessoas mudam, os valores mudam, etc. Ou ele se extinguiu. E ele se extinguiu, as pessoas podem cada um ter tomado seu rumo, ou até estar em outros grupos, né? E aí eu abro só um parênteses aqui para falar do seu João Paulo, que é um nosso mestre da cultura aqui, que ele tem acho que 87 anos de brincante de reisado, né? O quanto de modificações e de história esse cara tem é impressionante, né? Eu já tive o prazer de estar com ele, de entrevistá-lo, de acompanhá-lo em apresentações diversas vezes. E a gente é muito nítido o quanto as coisas se transformam e o quanto isso é bom se transformar. Porque eu vou citar, já que nós estamos falando no assunto do reisado, eu vou citar como exemplo um personagem que você deve lembrar, chamado Maria Zezita. Claro, em várias regiões do estado ou do país, eles conhecem como outro nome. Mas Maria Zezita é aquele que entra com a cabaça, né, e com a vela e tal, lá dentro da... É cabaça mesmo? Não, não é cabaça. Enfim, é uma cabeça que tem com oca que põe uma vela dentro. E aquele personagem existia porque ele assustava as crianças antigamente, mas antigamente não tinha essa luz elétrica tão presente quanto a gente tem. Então era um personagem muito forte naquela época. Eu conversei com vários grupos que eliminaram esse personagem porque ele disse que não faz mais sentido. Né? Outra coisa, por que tem a burrinha? Por que tem o bode em alguns grupos? Porque aqueles animais tinham uma relação direta com a vida das pessoas. Né? A burrinha, ela era um meio de transporte do pessoal do sertão, ainda em algumas regiões. Então, essa questão da dinâmica cultural é algo que a gente tem que compreender e respeitar. É um campo minado. E aí eu vou citar o exemplo das quadrilhas, das quadrilhas juninas. Né? É um campo minado porque a Secretaria da Cultura do Estado, eu sei que a gente vai falar de cultura estadual, mas não vou aprofundar muito, vai ter esse momento, mas só para citar esse exemplo. A cultura do Estado ela tem buscado alguns mecanismos para tentar deixar as quadrilhas um pouco mais de raiz, né? Digamos assim, na falta de um termo melhor, mais uma vez. Mas, se você for analisar, para o público, e eu falo isso para o público assim, para o público que gosta de quadrilha, ele vai lá para ver a diversidade, porque ele não consegue estar de 7 da noite a 1 da manhã sentado se ele for ver a mesma quadrilha, com as mesmas roupas e fazendo as mesmas coisas, digamos assim. Ele está indo lá para ver diversidade. Por outro lado, tenta se preservar, assim, a Secult tem um papel importante, tenta se preservar os modos de fazer antigo através de alguns passos obrigatórios, digamos assim. Mas aí se pergunta, raiz desde quando? Porque já teve modificações bem anteriores, é que nem o reisado, digamos, da década de 70, talvez ele já reclamasse que o reisado se modificou muito de 50 para cá, e o de 50 reclamava do de 40. Então, o que a gente tem é uma linha bastante tênue, viu, Marquinhos? E eu acho que o papel do gestor cultural é compreender o quanto esse dinamismo ele pode enriquecer, mas, ao mesmo tempo, tentando dar aquela cara, né? Só para encerrar esse assunto, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me fez abrir os olhos para a seguinte questão, e eu achei interessantíssimo. Olha aí, quem chegou na live, uma das herdeiras, uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, a gente, claro,
é nossa obrigação, né, enquanto gestor público, preservar as casas, né, as casas históricas, digamos assim. Mas a gente está preservando a história da burguesia. A gente está preservando a história da burguesia. É óbvio, as pessoas de menor expressão social, elas frequentavam aquela casa, mas na condição de subordinadas. E através de que a gente preservaria a história daqueles que realmente construíram o país, né? Dos escravos. Exatamente. Só para realmente finalizar, eu tava trabalhando na montagem de um documentário recentemente que a gente fez com pesquisa com os quilombos cearenses, né? Com alguns, obviamente. E teve um cara de Morrinhos que disse uma coisa interessantíssima. Ele disse que a rota dos tubarões, quando os negros foram trazidos escravizados para cá, mudou a rota dos tubarões, cara, no Oceano Atlântico. Por quê? Porque estava morrendo tanta gente, tanto negro morria. O transporte, você imagina que devia ser um caos se passar meses, semanas, não sei, meses, num navio, enfim, totalmente em condições precárias, morria muita gente. E aí eles desovavam, né, em alto mar e mudou a rota dos tubarões, cara. Então, é isso. A gente preserva um lado da história e um lado que sobrevive, né? A história é contada por aqueles que ficam. Os casebres das pessoas que também construíram o país, eles já além da estrutura fraca, né? Que importância isso teria para essa gestão cultural tão amarrada que a gente vinha tendo no país nas décadas anteriores? Cara, muito importante. Eu entendo que volto a defender, cara. É preciso estar, e no seu caso, a continuar esse trabalho que você vem fazendo. Né, e volto a dizer, eu não vou cansar de dizer o quanto. Né, o Daniel colocou aqui que tem orgulho de ter nos conhecido, né? Nós dois. Mas, cara, eu tenho um orgulho demais de ter sua amizade, né? Porque você tem dado orgulho, não só a mim, que sou seu amigo, acredito que todos os seus amigos tenham essa admiração por você. Eu imagino, assim, o coração da tua mãe, cara, eu acho que ela deve ser, assim, radiante. E né? Que a Gracinha é uma figura, cara, pessoa que eu tenho um apreço muito grande. E o Regis colocou naquela questão lá que ele disse que era uma cabaça mesmo, né? Sim, sim. Pois é, eu estava vendo aqui. Silvano falou de uma coisa aqui, a gente vai falar pro final. Silvano, se acalma aí que a gente vai falar um pouco, né? Mandar um abraço aqui pro Nonato Souza, abraço, meu irmão, Paulo Bito, Clairto Oliveira. Ayrton Oliveira é um cara que trabalha comigo, ele é da área esportiva, viu? Um cara muito bom, jovem, tá aí fazendo a diferença aí no esporte da nossa cidade aí, fomentando outras modalidades. Clair, parabéns aí pelo trabalho, tamo junto, como Agora, dizem. eu entendo, César, que mesmo com todas essas peculiaridades que você apresentou, eu acredito que vale a pena, mesmo que não a gente não fique com práticas saudosistas, mas eu acredito que se faz necessário a gente ter um memorial, né? Para que a gente deixe registrado na história, mesmo que a gente avance pela dinâmica, é, é, é porque a cultura ela é muito ligada à antropologia, ao movimento do ser humano, esse dinamismo dele se movimentar e modificar o espaço ao seu redor em benefício próprio e às vezes até em malefício, mas eu acho muito importante se resgatar essa memória e deixar, né, gravado de alguma forma na história para que não se perca,
Porque é complexo, companheiro. A gente. Eu tenho certeza que você logo no início, quando você retomou esse movimento do teatro e tal, eu estou falando isso porque eu acompanhei boa parte disso. E você sentiu muita dificuldade. Né? Muito depois das pessoas ver enxergarem em você que você realmente representava aquilo que você estava ali fazendo, foi que as pessoas disseram, rapaz, o caminho é esse aqui. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, você tem que seguir para esse rumo. Mas não vão lá mostrar como é que se deve fazer. E o exemplo, é mais convincente do que uma fala, uma teoria. Né? Então, eu defendo isso, sabe, César? Eu acho que a gente precisa resgatar essa memória. É, só para a gente passar para outro ponto, só uma, uma, um exemplo dessa questão saudosista foi retratado bem naquele filme Sim, em Hollywood. Né? Foi bem retratado, inclusive, eu não tinha visto há muito tempo algo que eu me identificasse. Né? Aquela história do caldo de feijão, cara, ali, e tomar teu Todd, né? Fantástico, é. Né? É algo que. E é Mas se algo... você me permite só um adendo, é porque é o seguinte, para deixar claro, eu não sou, pelo contrário, não é que eu esteja aqui, mas quando eu falei de saudosismo, foi mais na questão de, não é só pelo saudosismo, para resumir, a gente realmente passar por outro ponto. Eu sou, sim, super a favor de preservar, claro. É tanto que nos projetos que a gente faz, por exemplo, de reisado, a gente procura, por exemplo, dar um tempo maior para os grupos. Né? A gente procura fazer até, que antigamente a gente levava eles para a praça e fazia numa mesma noite, deixava 10 grupos se apresentar. Agora não, a gente faz de forma itinerante, a gente faz em 3 noites, que é para eles terem mais tempo, explorarem mais os elementos. Tem esse e outros exemplos. Eu sou super a favor de se preservar assim. Aí o que eu estava querendo dizer realmente é que assim, você tem que se preservar, mas ao mesmo tempo compreender a dinâmica da coisa, né? Mas eu concordo super com você que essa questão de manter os modos de fazer é super importante, porque aí você é a sua identidade, né? Porque também se você abre mão de preservar e pauta tudo pela dinâmica da mudança, você fica sem identidade, né? Você fica, poxa, eu converso muito com outro conterrâneo nosso que ele mora em Fortaleza, né, o Olimar Sancho, super amigo, e sempre a gente volta para esse assunto, cara. É assunto de ele lembra quando na festa do dia 8, ali no intermeio da festa do dia 8, a banda de música acorda o município, né, com, As enfim, alvoradas. com, com as alvoradas, que você inclusive já foi da banda, né, você participou muito disso. Então é bom que se mantenha isso. Não é porque agora modificou que eu vou tirar a banda desse. Né? Tem que se manter mesmo, tem que se preservar. Inclusive, eu não sei se você conhece um vídeo que eu posto um vídeo de 1993 de um cidadão cujo nome eu não sei realmente, quem me passou esse vídeo foi o Hernandes, que ele tem mais de 2 horas de vídeo que ele gravou a cidade, né? Enfim, eu acho que eu não sei se na época ele tinha consciência do quão rico, do quão esse material ia ficar, enfim, ia ser importante. E tem dias que quando eu estou entre um trabalho e outro, eu pego ali 10, 15 minutos, às vezes até mais, fico assistindo aquilo, cara, eu acho fantástico. Imagens da igreja, imagens da galera pedindo esmola ali, né? E você revê a cidade, você vê aquela Papo de John aleluia, Sanford, né? pronto. Você vê aquela John Sanford ali, que agora é Carlos Davi, quando tinha ainda aqueles negócios lá no meio, que eu não estou lembrado do nome agora, mas tinha umas plantinhas lá no meio, aquela rua que vai ali pro estádio ali, tinha um ônibus azul lá do São Miguel Bing estacionado, então tudo isso é muito bacana de se rever e você fica pensando, poxa,
que tempo legal, né? Mas a gente tem que aceitar também que a gente está agora em 2020 e que tem que aproveitar também, porque quando se eu conseguir chegar, por exemplo, a 2060, eu vou estar lembrando de 2020, talvez com o meu mesmo saudosismo, né? Então, é você preservar o antigo e fomentar o novo. Não são palavras minhas, são palavras do Gilberto Gil, quando ele assumiu o Ministério da Cultura, salvo engano, em 2003. Cara, a gente vai depois falar um pouco mais, numa próxima oportunidade, assim, o Reisado, o negado vai me matar se eu não fizer isso. Eu queria mandar um abraço, meu irmão. Você lembrou, inclusive eu coloquei aí. Eu fui músico da banda de música de Meruoca, né, cara? Ingressei em 93. Mandar um abraço aí pro Gesso, cara. Maestro Gesso. Um abraço aí pros meus amigos, né, que ainda estão na banda, Edvando, o Padre Nenenzão, Raimundinho da Tia Maria, o Chesco, né? Seu Mariano. Cara, deixa eu ver o Luciano, Renato, tem uma galera aí, o Paco, Tita Boi, é uma galera que ainda se encontra aí na banda. Né? E foi para mim, são lembranças muito maravilhosas, cara, porque a gente viveu ali realmente uma família. A gente discutia, a gente brigava, o Gerson, eu dizia que era o paizão da gente, porque o Gerson dava bronca na gente, mas em momentos difíceis o Gerson era o cara que chegava junto, aconselhava e tal. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu gosto, tenho muito respeito pelo maestro. E se eu não mandasse esse alô, a negaria me matar depois. Mas também com o ouvido daquele, né, cara? O ouvido de Tejo. Então, Coitado do músico, cara, né? a, 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 a peculiaridade do reisado meroquense é até engraçado, né? Porque, assim, se a gente for para outros locais, o reisado é algo meio diferente, né? Na, o reisado, na minha época, era até uma forma de ganhar um lucrozinho, né? Porque o capitão, o cara lá, o dono, normalmente era em comércio, né? O dono do bar, que ele queria movimentar ali o bar, o comércio dele, aí ele contratava o reisado, né? E aí a gente recebia a mixaria ali para fazer, e tinha várias faixas etárias, tinha o reisado do pessoal mais velho, que eu lembro ali, tinha o menino do seu Valderi, fazia muito, era o Dedezinho, o Zé da Onça, né? Galera ali na década de início da década de 90, e a gente não podia entrar, né? A gente era moleque, tinha 13 anos e tal. Aí a gente formou ali, tem o Juninho, que era o Chechel da Ah, Tia Beta, né? Fazia parte. Né? Só se eu não me engano, o Chechel era até a do Nana. Silvano, Eu disse que era lembro, você, hein? eu lembro. Mas são coisas boas, bicho. E só para concluir, cara, eu já disse isso a segunda vez, mas um cumprimento para a gente passar para o próximo ponto. Você falou anteriormente sobre a questão dos festivais juninos, né? Acredito que você sabe que Maracanaú é um dos maiores festivais que tem no estado. Sim. No Brasil, inclusive, é um festival gigantesco, E né? as quadrilhas, eles realmente se deformaram em nome desse dinamismo, mas ao ponto até perder a sua essência realmente matuta. Né? A gente não está falando aqui de tecnologia, a gente não está falando de adereço, não. A gente está falando de a própria execução da apresentação, galera querer colocar funk. Tá entendendo? Então, foge um pouco daquilo. Aí complica, viu? É. Teve um ano aqui em Maracanaú que se sugeriu colocar uma tenda rave dentro do espaço do Festival de Quadrilhas. Né? E aí teve o camarada lá que luta bastante por essa questão do Festival de Quadrilha, ele bateu o pé e disse, não, negativo. Se vocês fizerem, a gente vai lá no Ministério do Turismo, porque o
boa parte do recurso vinha de lá, e a gente vai entregar aqui vocês, que vocês estão desvirtuando o negócio. Então, assim, é muito isso. O risco da gente acabar seguindo essas tendências da dinamicidade da sociedade, sem que haja um debate amplo, a gente corre o risco de tirar a essência daquela cultura, daquela manifestação cultural. Né? Eu entendo Aí dessa forma. chega um ponto de que não sabe nem por que aquilo existe, né? Exato. Né? Como... Eu conversei, eu tive o prazer de conversar com o Oswald Barroso, que é um grande, não sei se você conhece, mas é um grande pesquisador na área da cultura popular. E ele falou da questão ainda tocando no assunto do reisado, da questão do caráter subversivo do reisado, né? Toda essa questão do capitão e os caretas tiram onda e tudo é subversão, cara. E se tirar essa subversão, qual o sentido disso, né? É só um adendo, agora a gente vai realmente mudar o ponto, né? O meu cunhado mandou te perguntar mais ou menos se ele, rapaz, fala das bajas. Outro dia ele estava me perguntando se eu comia baja, mano. E eu não sabia o que era, enfim, ele disse que isso era muito antiga. Eu perguntando aqui para ti. Bagem, É, a gente tinha muito lá no Sabiá, bicho. Eu acho que lá nas lajes também. Às vezes a gente ia para os banhos, tinha muito. A gente ia tomar umas pingazinhas, olhava para um lado para o outro, não tinha nada para tirar o gosto, ficava tirava o gosto com bagezinha. É ele umas tá bagens. falando a verdade. É, é. Assim, César, cara, a gente vamos. Próximo A ponto, gente né? Vamos lá. já passamos de 1 hora de live, certo? Já, A gente cara, começou já, agora. o assunto é bom, mas vamos fechar 1 hora e meia, né? Vamos, tranquilo. Vamos fechar 1 hora e meia para aí fica até legal. Vamos Tranquilo. falar. Tu lembra o que foi que eu pontuei Sim, contigo? sim, eu tava inclusive já abrindo aqui para relembrar, mas tinha o Festival de Inverno, tinha a questão do, da cultura no estado e no município de Meruoca, né? Das políticas culturais. Pronto, vamos fazer o seguinte. Façamos o seguinte. Esse terceiro ponto que a gente colocou, vamos suprimi-lo, certo? E vamos passar logo para o festival de inverno, né? Vamos lá. Que assim, na realidade, o Silvano, e eu tinha até conversado contigo isso que o Silvano colocou, cara, da história de como começou o festival de inverno. Que, na realidade, o precursor dos festivais de inverno foram aqueles show de calouros. Sim, lembro demais. E ele fez referência justamente àqueles 2 eventos seguidos, né? Que, que nós participamos. Né? O cara, ele sempre está tirando as tarefas para colocar a gente, para nos expor, É, né? Mas vamos lá. Cara, tu lembra daquele show de calouros? lembro, inclusive, o Silvano tocou nesse assunto. Eu lembro que teve um desses eventos, cara, que o Silvano. Até hoje ele não sabe. Desculpa, Silvano, mas tu não sabe tocar bateria, mas tu enrola. Até hoje ele não toca bateria. O Silvano é um exímio baixista, né? Mas ele não sabe tocar bateria, ele finge que sabe. E ele, além dele não saber tocar bateria, o cara tinha uma luz lá, alguém tava filmando e com a câmera que tinha uma luz, aquela luz bem forte assim, né, para fazer a iluminação, e tava no rosto dele, então ele já não sabia tocar e tava todo atrapalhado. A gente fez uma performance lá. Agora eu lembro que teve um desses festivais que eu cantei Cowboy Fora da Lei, né, do Raul, e acabei sendo premiado lá. Mas eu acho que o outro foi você que ganhou, né? Nós fomos os. Nos dois nós fomos finalistas, né? Aí foi, né? No ano você foi com. Tanto que assim, o primeiro ano foi invocado, porque ali onde era aquele, onde é ali o trailer ali do Doutor Sanduíche, era o trailer do Edvar, né? Sim, sim, sim. E tinha a banca de revista, Sim, né? sim, sim.
Meu amigo Diego trabalhou lá nessa banca por muito tempo. Ó, Né? e tinha, ainda tem esse canteiro lá elevado, que tem uma árvore, Sim, né? Quase de sim, sim. frente, ali, do lado, aliás, do trailer do doutor ali. Aquilo dali serviu como palco. Sim, sim. Tu Perfeito, lembra? perfeito. Perfeito, perfeito demais, lembro. Naquele ano você foi com o Cowboy Fora da Lei. No ano seguinte, aí criaram até uma estruturazinha melhor, que foi Foi. no, improvisaram no F4000, salvo engano. Exato. E aí, Renato estava lembrando aqui da Infrared, né? A vamos Infrared falar, que. cara. Pois é. Vamos falar, vamos falar. Inclusive, Marquinhos, só para situar, esse projeto, eu lembro, eu gosto muito de referenciar as pessoas que realmente fizeram, né? Eu participei do projeto do mapeamento, não sei se, acho que você não participou, né, do mapeamento cultural de Meiró, que foi feito em 2001, mas eu vou citar aqui alguns nomes que eu lembro que eram da equipe, enfim. Eu acho que a Vera, salvo engano, a Vera era da equipe. O Eu acompanhei. Arteiro, pois Eu não é, fiz o parte. Eu não fiz parte Wesley. propriamente. Tinha uma galera. E o mapeamento era coordenado pelo Pingo de Fortaleza, né? Pingo, que é um mega artista e, enfim, pessoa que eu admiro muito. E meio que nasceu, ó, como foi interessante, meio que nasceu porque no final do mapeamento a gente construiu uma série de sonhos, né, de demandas, e um deles foi que a gente mapeou tanta gente legal, tantos poetas, poetisas, músicos, enfim, multitalentos na Meroc, mas não havia uma política de distribuição, de mostra, digamos assim, dessa galera. Então, assim, de maneira mesmo bem, como é que eu posso dizer, sem muita estrutura, eu tive o prazer de participar desse processo, a gente, vamos fazer um festival de talentos ali, né? E aí, a gente fez por 2 anos seguidos, eu lembro que é, acho que em 2003, não vou lembrar o ano exato, por aí 2003, 2004, surge a figura do Licurgo, né? O Licurgo que, inclusive, já não já faleceu, né? E o Licurgo, na verdade, ele estava coordenando um grupo que era um grupo bem maior, obviamente, e que através de conselhos populares pensou-se num festival que fosse maior do que o que a gente estava fazendo, obviamente, deu certo. Ali foi o broto, né? Mas por que a gente não faz o festival em que, além dos talentos, a gente possa fazer ali. Já Meroc, já não sei desde quando, mas há muito tempo tem essa cultura de ir na festa do dia 8 encher de barraquinha ali, né? Já foi em vários locais, mas, enfim. E hoje tá na rua Carlos David de novo. Mas por que não se pensa um festival em que possa não ter só a música, mas ter também culinária, tem um outro tipo de coisa, que não seja só o festival musical, né? E que possa atrair gente. E aí surge o festival de inverno, né? Que eu lembro que o primeiro foi aqui na rua, nessa mesma rua, Carlos Avelino, quase em frente ali à Escola Monsenhor Furtado. Para ser mais específico, ali. Acho que o palco estava montado ali onde hoje é a quadra que chama Quadra da Érica, né? Não sei nem qual é o nome da quadra lá. E eu lembro, cara, que nesse tempo tem até um episódio assim meio cômico, enfim, a galera até hoje lembra, mas claro, enfim. Eu fui cantar com a Infrared, nunca tinha visto tanta gente e eu acabei fazendo uma loucura lá. Eu tava lá, eu mostrei a cueca lá pra galera, digamos assim. Por azar, não era a cueca mais nova que eu tinha, né? Eu tive essa ideia na hora, enfim. Mas ocorreu isso. E depois, cara, depois que assim, a ideia deu tão certo, que aí a galera já começou, vamos fazer um festival ainda maior. E ele foi crescendo, né? Eu não sei se você teria uma pergunta específica ou se eu desenvolvo o raciocínio para. É isso, né? Para falar como está hoje, né? Não, cara, eu só para dizer que né, nesse período aí do bingo, eu acompanhava muito que esse processo, né? Porque a Vera realmente ela fez parte desse.
o Pingo de Fortaleza, que é um cara muito respeitado no meio do maracatu, né? Sempre está ali na Domingos Olímpio, nos carnavais, né? E aí é um cara muito respeitado da cultura. E ele fez esse mapeamento lá na Meroca. E diga-se de passagem, eu fui tocar Pais e Filhos na final E por alguma situação, era o violão, cara, do Malheiro. O violão do Malheiro deu pau na hora. E eu lá cantando e o violão nada de sair som. Aí lá vai começar de novo, né? Aí, cadê o violão? Aí o Pingo me arranjou o violão dele, cara. Rapaz, chegou quando eu peguei no violão novo, chega até tremi. Cara, do festival, tu acredita que eu não fui nenhum até hoje? Eu tava programado para ir, em que um dos dias da atração era o Gabriel Pensador, né? Foi um festival fantástico. E eu me programei para ir, só que teve alguma coisa, mudaram minha escala de serviço, eu acabei que não pude ir, não consegui uma troca de serviço e acabei não indo. Mas assim, cara, essa estrutura, fala um pouco mais da estrutura do festival, porque é justamente no que a gente está falando. É o conjunto das manifestações culturais que fazem a representação real da sociedade. Não é o pegar e elencar. Meruoca é a terra do Leroy. E isso é a única expressão cultural da cidade. Não é. A Meruoca é o Leroy, é o Maneiro Pau, os engenhos, né? Que hoje tem pouco, acredito que só aquele do Monte, né? O engenho de cana-de-açúcar. Tem um também no Caranguejo, na Baixa Caranguejo, né? Grande, tem alguns ainda. São as casas de farinha, as farinhadas. Então, e essa como bem colocou essa estrutura do festival, e eu quero que tu fale mais um pouco, essa diversidade, cara, é a culinária, pô, é a culinária típica aqui da Serra, como é que faz aqui o beiju e tal. Fala um pouco aí como é que é essa estrutura aí do festival, cara. Ótimo, ótimo. É o seguinte, como eu falei, eu estou na secretaria, na Funcelt, desde que elas existiam, né, mais ou menos, acho que a Funcelt deve ser ali de 2006, né, então, meio que institucionalmente mesmo, assim, firmado, eu estou desde essa época trabalhando na estrutura do festival, mas eu havia ainda participado dos anos anteriores, né, inclusive, mais uma vez, ressalto que a Teresa Santos teve uma importância crucial também nesse processo, né, mas vamos lá. Iniciou-se, então, dessa forma realmente pequena e foi crescendo no sentido de estrutura. É tanto que no segundo festival, nós já trouxemos como atração principal o Belchior, né? Ou foi o Belchior ou foi o Geraldo Azevedo. Enfim, faz muito tempo. Mas foi um dos dois, que aí um veio no ano, Geraldo, outro veio no outro. Foi o Geraldo, né? Pronto. Exatamente. E já foi lá no estádio, no campo, né? O que aconteceu é que até o terceiro, quarto, ele manteve aquela essência que a gente tanto falava, né? O que era essa essência? É uma essência que a princípio, tem um caráter subjetivo, mas tem um caráter objetivo também. Vou falar um pouquinho dos dois. Qual o caráter subjetivo do festival? Quando chegava o período do festival de inverno, o clima do festival de inverno estava posto na cidade, né? Então você saía para a rua, tinha um monte de coisa acontecendo, né? Tinha atividade esportiva, tinha uma galera fazendo trilha, a cidade estava vivendo aquele festival. E o que eu vou falar agora não tem nada a ver, galera, por favor, não tem nada a ver com gestão. Não é exato, eu não vou falar aqui de prefeito A, prefeito B, não é o interessante. O que eu vou falar é apenas de como aconteceu em alguns anos com o festival, né? Tanto que eu não vou citar nem gestões. Mas o que aconteceu é que durante 3 ou 4 edições, 5 no máximo, o festival passou a ser uma festa, como outra qualquer. Uma festa muito boa, por sinal, lógico. Muito boa no sentido de que era uma festa diferente, né? Porque não estou fazendo juízo de valor sobre estilos musicais, mas eram estilos musicais que geralmente você não tem no dia a dia aqui.
né? E que atraía muita gente e que era muito bom para o comércio, obviamente, a parte econômica muito massa, mas você não tinha aquele caráter subjetivo. Você não sentia que estava no clima do festival. Ah, é mais uma festa que vai ter lá no campo ou na praça, como foi há alguns anos, né? E teve também um desgaste, e aí conta também um desgaste com a paróquia, porque a imensa maioria da população é católica, né? E quando o festival foi feito na Praça Monsenhor Furtado, o festival começa justamente no dia de Corpus Christi, só que a estrutura é montada uns dias antes. E aí atrapalhou o fluxo da. Dois motivos. Atrapalhou o fluxo da procissão, que é um outro fator cultural que tem que ser preservado, enfim, que é lindo, E né? respeitado. E claro, obviamente. E também, por conta da estrutura, para começar, escondia a igreja que é um dos símbolos municipais, né? A igreja católica, a sede da igreja católica, não tem como negar, um dos primeiros prédios a ser construído no município é um símbolo, independente de religião A ou B, ou de quem não tem religião, é um símbolo arquitetônico municipal. E aí tinha um palco lá que escondia a igreja, né? E além disso, como o palco ficava, as costas do palco ficavam para a igreja, era um lugar onde a galera, quando a galera quer fazer alguma coisa que não quer dar na vista dos outros, vai fazer onde? Atrás do palco. Então tinha gente urinando na igreja, fazendo, enfim, mil coisas lá. E aí criou esse desgaste também, né? E aí um dos motivos para ter voltado para o campo de futebol, que também tem um outro. São outros valores, eu não queria nem entrar nesse mérito aqui, não, né? Mas só para citar como exemplo, tem gente que diz: ah, mas eu estou no campo, eu tiro uma selfie, eu posso estar em qualquer campo do mundo, enfim. Aí o que foi que aconteceu? Quando, e eu também não quero trazer esse mérito só para mim, longe de mim, antes de mim, não vou citar nomes, mas eu respeito e admiro e cito que cada um das pessoas que estiveram à frente da secretaria anteriormente tiveram sim seu papel, foram pessoas competentes, foram pessoas que lutaram pela, pelo fomento à cultura, mas quando eu passei a me envolver um pouco mais, de forma mais precisa, né, eu fui um dos que levantei a bandeira de que o festival ele tem que ser aquele festival que fala da importância do retorno, né? Aquele festival onde não seja só a festa, mas onde aconteça muitas coisas. E isso começou a voltar. Inclusive, teve ano que a gente colocou o grupo de reisado para se apresentar lá antes, enquanto não começava lá no palco. E culminou que quando eu tive essa responsabilidade de assumir a secretaria, que aí eu pude realmente, opa, agora mais do que nunca eu vou ser ouvido, né? Enfim. E aí, não, de maneira nenhuma, agradeço a contribuição de cada um, mas aí eu meio que coordenei esse processo. No ano passado, a gente já conseguiu fazer um festival, Marquinhos, que a gente teve, dentro da programação do festival, por exemplo, a gente teve campeonato de bila, de bola de gude, né? Como muitos conhecem. A gente retomou o campeonato de xadrez, né? Que acho que fazia 5 anos que não acontecia. A gente teve campeonato de Cara do handball, Netão, né, perdão, cara? desculpa, como? Neto, do finado Miguel Binga, finado Neto, Sim, sim, cara. que foi um Neto, dos precursores, cara, enfim, jogador, era a cara cara, dele, bicho. e que hoje o irmão dele, né, que estava à frente, o Juninho. E aí a gente teve campeonato de futebol, enfim, teve uma vasta programação esportiva. Nós conseguimos retomar as atividades de trilha nos locais. Nós tivemos visitações e formação a galera, tanto os turistas como algumas pessoas daqui mesmo foram lá para Santa Elias, a gente conseguiu fazer com que as pessoas acompanhassem o processo da feitura do beiju, desde o... ou seja, a gente tentou teve muitas formações na área do artesanato, né? Então, meio que as pessoas abriam as portas já pela manhã, já tinha alguma coisa acontecendo ali, né? Chegava lá na Praça Monsenhor Furtado, tinha uma galera escalando lá naqueles paredões, e a galera do slackline, enfim. A gente conseguiu meio que fazer com que o festival fosse preenchido em todo o seu tempo, né? E não só ser mais aquela festa. Então,
É, eu acho legal quando a gente protagoniza essas coisas, quando a gente consegue fazer, porque tem uma galera que vai, independente do que acontecer politicamente na Meruoca, tudo é uma incógnita, não só aqui, como em qualquer lugar do Brasil. Mas, independente do que acontecer, no próximo festival de inverno né, presencial, digamos assim, né, as pessoas vão se sentir, os gestores que estiverem na parte, vão se sentir na obrigação de fazer aquilo ali. Ah, mas foi feito ali. Então é possível fazer e dá para fazer. Então eu acredito que o Festival de Inverno ele tem é, 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 essa responsabilidade mesmo. Assim, o governo que entrar, o governo que sair, tem que manter o festival e tem que manter aí onde que você disse é valiosíssimo. Aí tem que manter a essência, né? Porque se o festival voltar a ser só uma festa como outro qualquer, vai ter um momento que ele vai ser desnecessário. Ah, não, precisa do festival, não. A gente faz essa mesma coisa no dia 31 de maio, perdão, no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, que é importantíssimo, claro, mas um outro tipo de festa, né? É um outro tipo de dinâmica, digamos assim, até por conta do feriado do Corpus Christi, que é bem maior, então dá para você fazer por mais dias. É isso. Cara, e assim, essa história que eu não acompanhei, infelizmente, porque eu já tinha saído da Meruoca, né, no período em que o festival de inverno se instituiu, né? Mas essa questão de vivenciar o momento, eu tinha muito no período da festa da padroeira, né? Como eu tocava na banda, não só eu, porque a gente tinha que tocar de madrugada, meio-dia e antes e depois da novena. Né? Então nós tínhamos essa responsabilidade, acredito que até hoje a banda faça isso, né? E tocar esse período 3 vezes, né? Durante o dia, durante os 10 dias de novena e o dia da festa, do festejo mesmo. Né? E a festa era só um incremento, a festa dançante era só um incremento. Mas a cidade realmente vivia aquele momento cultural ali. Né? A cidade se preparava, os comerciantes, era um rito, né, que a cidade vivia. E é muito importante, cara, que o Festival de Inverno tenha essa essência. O cara, a pessoa que está participando, ele ir lá, agregar algum valor para si e voltar com mais alguma coisa do que somente uma ressaca de uma festa. É, Porque aí você volta, pô, cara, fiz uma oficina, sei lá, fiz uma trilha que tive contato com a natureza e tal, e o cara volta, o cara vive numa cidade grande, cara, e ele retorna, diz, poxa, eu tenho que retornar ali, porque o contato com a natureza me fez bem, então você agregou valor àquela experiência, meu irmão. Eu acho que é muito importante essa pegada, e volto a dizer, cara, concordo contigo com a tua fala, e defendo. Não se discute cultura sob a ótica política eleitoral, partidária, de forma alguma. A cultura deve ser discutida, debatida, dentro das suas próprias peculiaridades. São os costumes, são as inovações. Né? Então, cara, eu pelo menos estou aprendendo demais contigo. Né? Pena que a gente vai ter que ir embora, né? A gente vai. Já estamos aqui 1 hora e meia. E contigo, cara, sempre o assunto é muito bom, cara, porque eu até tô, a gente tá batendo até uma bola, bicho, tá com tempo que a gente não se vê, né, cara? A gente acabou, é, tá com mais ou menos 2 anos que eu estive na Meruoca exatamente. Civil e espero a gente ter uma próxima oportunidade para a gente se falar aqui, ou aqui pelo Facebook, né? E espero poder, o mais breve possível, ir na Meruoca, meu irmão, lhe dar aquele abraço, que você é um cara o qual eu tenho respeito e admiração sempre por ter, né? E isso pela pessoa que você é, né? Que muita gente talvez não conheça,
Mas esse camarada aqui é brincalhão que só a bexiga. Você gosta de tirar uma onda com o camarada, meu irmão, né? Mas isso aí é coisa que fica para os íntimos, né? Enfim, meu irmão. Cara, Só um alô aí pra galera que entrou depois, né, Marquinhos? Rapidinho eu aqui, vou deixar, eu vou te deixar você dar Ah, seu ótimo. Muito bem. e faz suas considerações finais aí, cara. E fica à vontade. Pronto, um alô aí pro meu amigo William Nascimento. Não sei se o William tá assistindo de Camilas ou tá em Sobral, enfim. Grande amigo meu, William. A gente trabalhou junto por muito tempo. O Antônio Carlos Malheira, né, que é uma figura. Pronto, o Malheira tava no mapeamento, cara. Vou até contar Ah, aqui, vou até contar aqui rapidinho. Isso é uma história, mas Malheira, não tem como deixar de contar. Uma vez a gente estava lá no mapeamento, a gente passava a manhã trabalhando, à tarde a gente ia fazer os relatórios, era a parte mais cansativa, né? E eu lembro que nesse dia o Malheiro foi entrevistar o próprio pai dele, que era, enfim, que é sanfoneiro, né? O pai do Malheiro, seu Zé Narciso. E o Malheiro passou a manhã toda entrevistando o próprio pai e chegou lá à tarde com 2 linhas para escrever o pingo. Rapaz, você não fez o trabalho, Malheiro. Mas é realmente bem cansativo, você já estava quase no final. Depois ficou massa essa. Acho que o Malheiro vai lembrar isso. Enfim, mas foi um cara sensacional, um cara violonista. Eu não pessoa sei se ele extraordinária também, né, cara? Uma pessoa, um ser humano. Sim, sim, sim. Eu acho que ele toca sanfona também, eu acho que ele estava arriscando outro dia, mas enfim, o Malheiro é um cara 10. E o nosso amigo Olimar Sancho, né, que acabou entrando aí na live. E para encerrar, né, as considerações finais, eu queria só voltar rapidinho para você tocou aí na questão da festa do dia 8, né, de tudo que acontece, das tocadas. Aí eu fiquei pensando aqui, o que seria de uma festa do dia 8, né, que a gente chama, mas é aquela festa que inicia no dia 29 de novembro, né, que é a festa da padroeira. O que seria dessa festa sem algumas coisas? Sem a feira, né, aquela feira que é tradicional, que a gente, enfim, às vezes vai, não compra nada, mas está lá vendo. O que seria sem os leilões, né, sob a narração lá do Zé Augusto, que acho que eu não sei se no tempo que você morava aqui já era ele, mas acredito que não. Mas enfim, hoje Zé Augusto, que coordena, a gente conhece a voz de longe já. Ah, e sem a banda, né? Então você imagina que se você tira do conjunto, de repente a festa dançante, ninguém nem sente tanta falta. Claro que vai sentir, principalmente essa galera mais para as pessoas mesmo que vêm curtir o clima da festa do dia 8, que seria sem essas coisas, né? Então é isso, mais uma vez, reforçando o que o Gilberto Gil disse. Um alô aí também para o maestro Jéssica, que acabou de entrar aqui. Maestro, a gente estava falando de você, eu acho que você adivinhou, mas falando bem. E aí, reforçando mesmo essa pauta que o Gil colocou muito bem, é você preservar o velho, o antigo, e fomentar o novo, né? É compreender que a cultura é essa dinâmica e você, como gestor cultural, você tem a obrigação de, pelo menos, esboçar uma sensibilidade daquilo que você está dizendo, de sensibilidade de compreensão daquilo que você diz está fomentando, até porque costumo dizer, o que a gente faz enquanto poder público, Marquinhos, porque como eu estou no poder público, eu tenho que puxar para esse lado. O que você faz é meio que é obrigação, mas não é bem isso que eu quero dizer. Você faz porque se você não fizer, meio que se o poder público não fizer, quem mais o fará? Nós temos uma grande discussão, por exemplo, sobre a Lei Rouanet, e independente entre essa questão de direita ou esquerda, mas a Lei Rouanet é importante, sim, todo mundo reconhece isso, né? Mas ela tem muitas distorções que tinham que ser, sim, discutidas, né? Mas a grande questão um, uma cervejaria lá no eixo Rio-São Paulo, ela está com 2 projetos na mão para apoiar um. Aí tem o Rock in Rio e tem o Festival de Inverno da Meruoca, né? Qual dos dois vai dar mais visibilidade? Né? Então, quando entra o lance corporativo, véio, aí complica muito para a cultura popular, tá? Para a cultura do interior. Né? Então, tem que ser o poder público, né? Tem que ser as secretarias de cultura, as fundações de cultura, as associações que recebem dinheiro público, elas têm que estar preocupadas com isso, porque o mundo corporativo
E se não tiver um retorno financeiro e imediato para ele, ele não vai fazê-lo. Então, como gestor cultural, ou a pessoa tem essa sensibilidade, ou então a pessoa vai acabar ficando naquele campo ali de fazer festinha, né? Porque é muito o que muitas secretarias de cultura por aí fazem, né? Em muitos locais que a gente Isso conhece é a dinâmica. fácil. Exatamente. Ah, faz uma festinha aqui e tal, deu um bocado de gente ali, deu gente bebo, o cara tirou umas 2 fotos, pronto, fez o serviço que devia fazer, né? Enquanto os grupos tradicionais sucumbem, né, à míngua desse nosso é, precioso e raro, né, e raro financiamento cultural. Então é isso. E foi um grande prazer, a admiração é recíproca, né? E fiquei muito feliz com o seu convite. E se houver outros momentos, estaremos aqui de novo. Uma honra para mim, né? Só para o que eu lembrei quando você falou da questão de você cria cultural e aí as gerações futuras de gestores irão se ver na obrigação de manter, né, aquela mesma pegada, porque é uma experiência que deu certo, e se ele retroceder, vai pode até entrar em descrédito. Eu lembrei muito do caso de Medellín, na Colômbia, mas no aspecto mais da segurança pública, onde o Jorge Melguiço, é um cara de referência internacional, ele mudou os números de violência na Colômbia, introjetando cultura, é, é, investimentos maciços na educação local. E os resultados, há um tempo, depois de um tempo, foi tipo assim, falar numericamente, o número de mortes violentas em Medellín, na Colômbia, na década de 90, era algo em torno de 300 mortes por ano, por cada 100 mil habitantes. Certo? Altíssimo. Superior a muitos números de guerra. Os caras, ele, e lógico, com a equipe dele, mas com essa ideia de introjetar cultura e educação na sociedade, eles conseguiram baixar esses números para 19 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. Então, a relevância que tem e a forma com a qual ele tratou naquele momento essa questão de segurança, não somente na questão da repressão, mas colocando o ente público a serviço da sociedade para resgatar a memória cultural, fazer esse resgate local, investiu, colocou um padrão de investimento que os gestores depois dele não tiveram coragem de retroceder. Porque se fizessem, eles já estão preocupados porque o número subiu para 25 mortes. Você está entendendo? E aí eles já estão revendo. Eu falo isso porque eu tive uma palestra com ele em 2017, no Seminário Internacional de Segurança Pública. E ele, cara, é um cara extraordinário. Você acompanha a palestra dele, até mesmo sem a tradução. Então, você compreende o que ele quer te passar. E aí é isso que é a questão da gente alertar que quem quer que seja gestor A, B ou C, que assuma os rumos da Meroca politicamente, tem o dever de manter essa pegada para que haja esse resgate cultural e que, além disso, se crive na memória histórica do município essas manifestações culturais. Para que daqui a 50 anos, os nossos netos, né, vão ver e vão poder identificar o nosso modo de vida de agora ou de antes. Né? Então, é muito pertinente, cara. Eu te agradeço, né, aqui, a tua participação, a tua boa vontade em estar aqui conosco. O assunto é muito instigante.
Com certeza a gente vai marcar uma próxima oportunidade. Quero te agradecer, meu irmão. Manda um abraço para tua mãe, manda um beijo. Sabe que eu gosto muito dela. Aliás, eu tenho um carinho especial por todo mundo aí em Meruoca. É um lugar que eu me sinto bem, eu me sinto, onde eu chego na Meruoca, eu me sinto em casa, né? E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que isso possa te colocar não de uma forma envaidecida por demais. Mas é sempre bom receber elogios, mas que você, a cada dia, se aprimore, como você tem feito, e continue batalhando pela cultura meroquense e que a gente tenha, e com certeza a gente já está vendo frutos, né, desse trabalho, que é uma construção. Cada um coloca uma pedrinha e você está, nesse momento, construindo um pilar importantíssimo dentro da cultura meroquense. Eu quero te parabenizar, parabenizei inclusive a gestão quando você foi indicado, acompanhei na sua indicação para a Secretaria de Cultura, parabenizei publicamente, porque eu sei da sua capacidade e sabia que você iria gerar esses frutos para o município de Meroca. Parabéns, meu irmão. Deus, tamo junto. Um abraço, valeu. Abraço, meu irmão. Até a próxima. No próximo Papo Bacana. Até a próxima. Valeu.